Neemias capítulo 1. Oh Deus, muito obrigado, Senhor Jesus. Neemias, depois de Esdra, Crônica, Primeira Crônica, depois de Reis. Neemias, antes de Jó, antes de Esther, antes de Salmos. Amém? Vou esperar todos acharem para nós lermos juntos. Eu quero ler uma palavra com você. E eu dei um tema para essa mensagem, que ela diz o seguinte, esse tema é o seguinte: realmente nos importamos de verdade? Realmente nos importamos de verdade? Estamos realmente nos importando de verdade com algumas coisas, com algumas situações, com algumas circunstâncias? Então, realmente eu estou me importando de verdade? Realmente o meu coração está sentindo algumas coisas que eu julgo estar sentindo? Vamos ler, que você vai compreender do que nós vamos falar, amém? A partir do versículo 1, Neemias capítulo 1, versículo 1 diante, vai dizer assim: as palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: o restante que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus do céu. E disse: ah, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para os acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de tudo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, e de lá os ajuntarei e os trarei para um lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Este ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a todos os teus servos que te agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém? Até aqui. Versículo 1 inteiro, completo.
o pior, talvez, o pecado ele não é qualificado por tamanho, porque pecado ele é pecado e não pecados, então não existe pecados. Mas se existisse uma qualificação para algo terrível que nós fizéssemos contra o ser humano, odiá-lo não seria um dos maiores problemas, mas ser indiferente com os seus problemas, sim, sempre será um dos maiores problemas que nós vamos cometer contra outros. A indiferença, ela é a essência da desumanidade. Quando nós sabemos, quando nós compreendemos o que está acontecendo na vida de outros, quando não é conosco, então sempre está tudo bem. Sempre eu vou ser capaz de superar, eu vou ser capaz de lidar com a circunstância, eu vou ser capaz de fazer algo acontecer para que eu venha superar a situação. Mas Neemias, ele não é esse tipo de pessoa. Neemias, ele é o tipo de pessoa que se importa com a circunstância que está acontecendo, com a circunstância que acontece ao redor. Neemias aqui, ele é copeiro do rei. Neemias aqui, ele é aquele que experimentava a comida do rei para que o rei depois viesse a comer. Neemias tinha acesso ao rei de intimidade, a ponto de, em alguns momentos, você ter o entendimento que o rei tinha alguns aconselhamentos com ele, não que o rei poderia nitidamente ouvi-lo, mas conversava sobre alguns assuntos com Neemias. Então, quando nós realmente nos importamos, nós nos condoemos com o que está acontecendo. Mas não é somente nos condoer, não é somente sentir algo, é fazer algo em favor da situação, em favor da circunstância. E Neemias aqui, no versículo 2, vai dizer o seguinte: e veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, então lhe perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram para o exílio, como que eles estavam. E Neemias recebe o diagnóstico que tinha acontecido, e disseram: o restante que não foram levados para o exílio e se acharam na província, estão em grande miséria, desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. E Neemias aqui, ele começa a ter um sentimento em favor dessa circunstância. Irmãos, o que eu quero dizer para você essa noite, é que sempre haverá um dia, um momento, que nos dará um novo rumo para a nossa vida. Haverá um momento específico para nós, que nós devemos usá-lo para dar um novo rumo para a nossa vida. Neemias, ele teve esse momento na vida dele, onde ele se posicionou. Ele teve um determinado momento em que ele tinha toda a sua mordomia diante do rei, ali, tinha toda a sua liturgia. E Neemias, ele vai nos ensinar aqui algo extraordinário, que é não somente ouvir sobre uma tragédia, ouvir sobre uma situação precária de um ambiente, de uma nação. Ele decide fazer algo, ele decide se posicionar sobre aquela circunstância. Eu preguei sobre isso na nossa última ministração, sobre a volta de Neemias para Jerusalém, para reconstruir os muros. Eu estou vindo aqui no início para te dar uma contextualização do que aconteceu na decisão, no que o levou Neemias a tomar a decisão de voltar a Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém. E o que eu quero tirar essa noite aqui com você é que o que nós precisamos para ser indiferente ao nosso próximo. O que nós precisamos para não ser indiferentes, para não ser desumanos para com o nosso próximo. Primeiro passo, primeira coisa que eu quero falar com você aqui, que nós precisamos realmente, é nos importar verdadeiramente. Nos importar com o que acontece.
Neemias, ele pergunta sobre o que aconteceu. Neemias pergunta sobre o povo que está dentro de Jerusalém. Neemias sabe que houve uma grande tragédia lá dentro. E Neemias pergunta sobre o que está acontecendo lá. Então Neemias tinha um cargo de muita importância, mas só que ele decide se importar com aqueles que estão esquecidos em outro ambiente. Então Neemias perguntou para esse viajante porque ele começou a se importar e quis saber o que estava acontecendo com o povo que pertencia a ele dentro de Jerusalém. Ele se importou verdadeiramente com aqueles que estavam abandonados. Então, Neemias, ele ainda se importa com seus compatriotas e com sua pátria. Neemias, quando ele ouve o que acontece, quando ele ouve o diagnóstico que está lá, que eu acabei de ler com você aqui, eles disseram: o restante que não foram levados para o exílio se acharam na província e estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo ele ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Na época de calamidade, irmãos, o jejum e a oração, o jejum e o choro, ele deve ser acompanhado da nossa oração em favor de outros. Irmão, nós devemos cuidar da nossa vida diante do Senhor, porque a nossa mordomia, o que nós vivemos hoje, às vezes pode ser simplesmente passageiro. Pode ser somente por algum período, um pouco período de tempo. Porque nós nunca sabemos como nós vamos estar amanhã. E se importar com a dificuldade de outros, com a situação que outros estão passando, e isso é extremamente importante para a nossa vida, porque nós nos tornamos pessoas mais humanas quando nós nos deleitamos em favor de outros. Nós começamos a nos importar verdadeiramente com o que está acontecendo com outros. E quando nós nos importamos, nós vemos que Neemias, ele começa a dar um andamento e voltar para Jerusalém para ajudar o povo que estava lá. E Neemias aqui, às vezes nós pegamos e falamos: mas eu não sou ninguém, o que eu posso fazer? O que eu faço? As pessoas não me escutam, eu não tenho acesso a muita gente. O que nós entendemos aqui é que quem Neemias era? Versículo 11, no finalzinho lá: neste tempo eu era copeiro do rei. E não vou menosprezar o trabalho de Neemias, porque Neemias era aquele que se alimentava da comida do rei para ver se ela estava envenenada. A qualquer momento Neemias poderia partir da terra por conta de alguém que queria matar o rei. Mas o que eu quero dizer para você é que Neemias não tinha uma grande influência política e religiosa. Ele conseguiu aqui para reestruturar Jerusalém, mas nós temos que compreender que nós não precisamos ter um grande nome, um nome estampado em um holofote, para nós decidirmos nos importar com os outros, com a situação que os outros estão passando. E posicionar, isso é se importar com o que está acontecendo. Porque o que ele tinha que fazer? Ele tinha que fazer algo. O povo estava em miséria, a cidade estava vulnerável. Ele tinha que fazer algo. Ele se condoeu daquela situação, ele se importou com aquela situação e ele fez algo em favor daquela situação. O que nós temos que compreender é que nós não podemos ficar parados. Nós realmente temos que nos importar, ou será que nós simplesmente estamos olhando, estamos sentindo um remorso dentro de nós, ou somente nós estamos sentindo? Irmãos, presta bem atenção nisso. Eu ouvi um pastor pregar isso, falar sobre esse assunto, não pregar sobre esse assunto, mas presta bem atenção em uma coisa. O Afeganistão, que eu já falei aqui alguma vez no culto,
Assim que os Estados Unidos tiraram as suas tropas da fronteira, em seguida, alguns aviões estavam saindo com algumas pessoas de dentro dele. Algumas outras pessoas que estavam para o lado de fora começaram a subir por fora do avião, nas asas do avião. E o avião decolou com essas pessoas seguradas por fora do avião. Entenda uma coisa. É uma questão de lógica que aquela pessoa não iria chegar no destino dela. Agora, o que eu quero que você pense comigo é o que levou essa pessoa a subir em um avião pelo lado de fora e querer sair desse país? O que levou essa pessoa a fazer isso? A extremidade da religiosidade, o entendimento da cultura que iria tomar poder sobre aquele lugar, tinha um discernimento, deu um entendimento para alguma dessas pessoas de que eu vou preferir morrer tentando sair daqui, porque eu não quero morrer barbarizado pelas mãos desse inimigo. O sentimento dessa pessoa foi essa. Ela preferiu montar em um avião pelo lado de fora a enfrentar o seu inimigo de frente. Agora, o que eu quero que você entenda é que quando nós entendemos, quando nós ouvimos falar disso, o que nós estamos realmente sentindo? Não é aqui, pastor. Não está acontecendo aqui. O que eu tenho a ver com esse povo? O que eu tenho a ver com esse que está acontecendo lá? Eu te explico o que é que você tem a ver com esse povo. Esse mesmo povo que está tomando conta, lá, eles estão povoando o mundo. Eles estão fecundando em todo o mundo e implantando a sua cultura, que eles são radicais, que quem não vive a cultura deles tem que ser morto. Você acha que não tem aqui no Brasil a cultura muçulmana? Está implantada, sagaz, mas está implantada. O propósito deles é dominar o mundo. Mas não vamos falar disso. Porque não é conosco. Nós vivemos uma democracia, nós somos um país livre. O que nós temos que compreender é que quando nós olhamos para uma situação, nós temos que compreender ela. Não é somente pelaquela janela que nós estamos olhando, nós temos que olhar no contexto geral. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está havendo lá agora? O povo está precisando da nossa intercessão. O povo está precisando do nosso choro. O povo está precisando do nosso jejum. E nós realmente estamos nos importando. Nós estamos nos importando porque, irmãos, não está acontecendo comigo, não chegou na porta da minha casa, então está tudo bem. Então realmente eu me importo? A pergunta é essa, para que nós venhamos parar para pensar. Eu estou sendo informado sobre uma situação, estou achando que estou me importando, ou eu estou me importando verdadeiramente? Porque Neemias, quando ele recebe a notícia, ele se coloca diante dos joelhos. Tendo ele ouvido essas palavras, sentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando, orando perante o Deus do céu, por conta da situação do que o povo estava passando dentro de Jerusalém. E não é só lá não, isso aqui é um caso agora, mas isso já vem acontecendo há muito tempo. Desde que eu cheguei aqui pastoreando, eu sempre falei, irmãos, a perseguição e a morte por conta de você servir a Cristo, não é lá no passado, é hoje. É degolado, é fuzilado, é queimado, é perseguido, a família, é tudo isso hoje. Então nós temos que compreender que nós temos que nos posicionar sim em entendimento de ideologia, entendimento de política, nós temos que compreender. Porque senão nós vamos falar assim, nós não podemos conversar sobre isso, porque
Isso eu acho que não é viável a gente conversar. E a gente retendo essa conversa, o inimigo avança pelo lado de fora, nos meios legais, para calar a nossa voz. Aí quando ele cala a nossa voz, ele não mata a igreja, mas nós temos que trabalhar com a nossa voz somente nos lugares obscuros, falando, correndo, nos escondendo. A China é o lugar onde tem a maior igreja no mundo. E é um lugar onde é uma das maiores perseguições à igreja do mundo também. A igreja não vai acabar com a perseguição, mas se nós não cuidarmos, as ideologias, o que pregam por fora, quer calar aquilo que afronta. Porque, irmãos, presta bem atenção, isso é uma questão de lógica, é uma questão de raciocínio que nós temos que entender. Eu aqui sou um pastor, estou falando para um grupo de pessoas. E quando nós olhamos para um governo que está vigente, independente de quem ele é, de o que ele prega, ele vai entender que eu sou uma pessoa que tem influência sobre um grupo de pessoas. E eu não estou aqui para te dizer o que você tem que ser, eu estou aqui para ministrar o evangelho. Mas o entendimento de quem está de fora é que eu sou um risco ao que ele prega. E o que ele vai querer fazer? Se eu não penso igual, ele vai querer me calar. Se eu penso diferente, vai querer me calar. Então nós temos que compreender, nós temos que andar entendendo o que as Escrituras falam. Porque não adianta nós hoje não nos importarmos, porque quando se importaram lá, quantas vezes eu e você... Difícil hoje não falar sobre política aqui em cima. Porque quantas vezes você não ouve falar sobre capitalismo e socialismo? Chegaram o Buhari nos Estados Unidos sempre quando eles estiveram lá no Afeganistão. Quando eles saíram, o que aconteceu? Por que eles saíram de lá? Mas eles não estavam lá só para oprimir por conta do capitalismo? Não era só por causa disso? Eu não estou falando a intenção que eles estavam lá, só sei que a presença deles lá estavam oprimindo o que está acontecendo lá agora. É verdade ou não? Vamos pesquisar para nós ver. É verdade ou não? Independente do que estava acontecendo lá, estavam reprimindo o que está agora vigente lá. Como um vídeo que eu vi cheio de muçulmanos do lado e uma senhora sendo executada em praça pública. Sendo executada em praça pública. Assim, andando na rua e executando, assim, Coisa mais normal do mundo. A crença deles são essa. A crença é essa. Então nós devemos nos importar na linha do que nós acreditamos. Nós devemos fazer algo, devemos pedir a intervenção de Deus conforme o Senhor, Ele nos instrui. Nós devemos compreender o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer de você. O Senhor quer de nós o entendimento de que Ele vai trabalhar em favor de outros através de como nós nos importamos realmente com as coisas. Não é somente saber das coisas, não é somente ser informado das coisas. Porque hoje, irmão, nós estamos sendo informados. Nós não estamos simplesmente sabendo das coisas e nos importando com as situações. Então, realmente eu estou me importando? Eu tenho que me importar a ponto de me entristecer, a ponto de jejuar em favor, a ponto de chorar por conta do que está acontecendo. Eu tenho, irmãos, que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Porque anda junto. Tudo isso anda junto. Olha para o Velho Testamento. Em muitos momentos, Deus ele trabalhando em favor de reis, Deus ele trabalhando em favor. Deus ele está em todas as circunstâncias. Deus ele nos ensina a caminhar. Então nós devemos caminhar conforme Ele manda. Devemos separar algumas coisas? Devemos, mas devemos entender no geral o que o Senhor quer de nós. O que o Senhor quer de nós hoje? Nos importarmos, porque hoje nós somos um país livre, então nos importarmos a ponto de interceder
a ponto de chorar, a ponto de jejuar, a ponto de entregar a nossa noite de sono em favor daqueles que estão precisando, irmãos. Com sinceridade, o que você está sentindo aí, onde você está sentado? Eu estou falando para você que está aqui mesmo hoje, e para mim, o que você está sentindo aí, onde você está, sabendo que agora tem uma família sendo pressionada por conta da fé dela e elas vão ser mortas nesse exato momento. Nada, por quê? Porque não é com você. Agora, quando estiver na sala da minha casa, com a minha família sendo afrontada, é diferente. E nós vamos precisar chegar? Nós não precisamos chegar. Então nós devemos cuidar e ajudar aqueles que precisam. Neemias já estava num lugar de conforto. Neemias estava num lugar seguro. Neemias tinha acesso àquele que mandava em tudo. Neemias saiu desse lugar, falou: eu vou embora, eu vou ajudar os meus compatriotas. Lê lá depois disso, Neemias chega no rei, pede para ir reconstruir os muros de Jerusalém e o rei libera ele para ir. Nós devemos sair da zona de conforto e nos importarmos em favor daqueles a ponto de irmos em favor deles. Missionários moravianos, quantos daqui conhecem? Pesquisa depois e procura saber desses missionários moravianos. Eles vendiam e pregavam, vendiam as suas coisas e pregavam. Quando eles não tiveram mais nada o que vender, eles venderam a sua própria vida como escravos. Eles se venderam para a morte para pregar o evangelho da verdade. Nos importar de verdade, nos importar com verdade com as coisas. Nós devemos nos importar de verdade com as coisas. E eu não estou dizendo que você, não estou querendo voltar atrás, não estou dizendo que você não se importa, mas se importar, saber da situação é diferente de se importar. Quando você se importa, você faz algo. Quando você se importa, você age em favor da situação. Eu estou agindo em favor da situação? Quantas vezes nós não sabemos que, não é somente agora, isso aqui está tendo repercussão mundial, mas quantas vezes nós não sabemos? Pesquisa que hoje tem acesso, hoje a internet nos dá acesso. Ah, pastor, você vai ver lá uma pessoa sendo queimada, uma pessoa sendo degolada, uma pessoa sendo fuzilada. Eu não quero ver isso não, pastor, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder, pastor. Eu não quero ver uma mulher sendo degolada. Eu não quero ver um homem sendo queimado. Misericórdia. Por que ele está sendo degolado? Porque ele não rejeitou, ele não negou o nome de Jesus. E essa pessoa poderia ser eu e poderia ser você. Por esse motivo. Por que eu não posso ver? É meu irmão em Cristo Jesus. Ele está pagando um preço com a vida por conta de Cristo. Mas nós vivemos num país democrático, isso não acontece aqui, então eu não devo me importar. Não está acontecendo aqui, então não tem problema nenhum. Pastor, eu vou me importar quando acontecer aqui. Então vamos colocar a fechadura na porta, só depois que o ladrão entrar. Devemos nos importar agora, devemos fazer algo agora. Irmãos, Neemias, essa palavra, pastor, é para outros, não, Neemias era o copeiro do rei. Neemias, se a gente for olhar pela lógica, o que Neemias fez, aqui ele não era ninguém. Aqui ele se considerava um ninguém como eu e você hoje, essa noite. Mas você vai ver a trajetória de Neemias. Neemias se tornou um bandeirantes do povo, por conta dele se importar verdadeiramente. Neemias intercedeu. Nós precisamos interceder para não sermos indiferentes. Versículo 5 em diante, ele vai falar sobre a intercessão de Neemias. E disse: ah, Senhor Deus do céu, grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos,
Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecados. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e vos cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, e de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o teu nome. Neemias está intercedendo aqui, falando com Deus uma coisa que ele já tinha ministrado a Moisés. Falando: Senhor, verdade é que o Senhor disse que quando nós desobedecermos a sua verdade, desobedecermos a sua palavra, o Senhor virá com juízo, e é o que o Senhor fez com o povo dentro de Jerusalém. E na verdade, quando você vai olhar na história aqui, quem ficou dentro de Jerusalém eram aquelas pessoas que transgrediram. Os fiéis foram os que foram levados para o cativeiro. Por isso que Neemias aqui está pedindo perdão pelo pecado do povo. Aí Neemias começa a interceder dizendo: olha, Senhor, bem o Senhor diz, e como essa verdade é explícita e real hoje, com os muros de Jerusalém derribados, queimados, os portais derribados e queimados, o povo sendo lançado para as nações vizinhas, por conta da transgressão da lei. O Senhor também disse: se eles se arrependerem, o Senhor vai ajuntar de novo. E eu estou intercedendo, Senhor, eu estou pedindo que o Senhor venha cumprir com essa promessa do Senhor. O Senhor cumpriu com a sua promessa de mandar eles para as nações, mas eu estou pedindo perdão pelo pecado deles, perdão pelos nossos pecados. Quando nós realmente nos importamos, nós realmente intercedemos. Quando nós realmente importamos, nós sentimos a dor dos doentes, nós sentimos a fome dos famintos, nós sentimos o medo dos oprimidos, nós sentimos a tristeza do traído, nós sentimos a solidão dos que estão solitários. Por isso que nós pedimos, Senhor, perdão, Senhor, pelo pecado. Senhor, perdão pelos nossos pecados. Senhor, perdão pelo pecado do povo que estão passando uma perseguição terrível, que foram espalhados sobre a terra por conta da sua transgressão da lei. Nós estamos aqui intercedendo, se nós temos que entrar pedindo que o Senhor venha restabelecer o reino dele. Então, quando nós nos importamos, nós restauramos a humanidade dentro do nosso coração. Então, interceder não é apenas falar de outros para Deus. Interceder é lembrar a Deus de suas promessas. Versículo 9. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para um lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. O povo só está precisando de alguém que entre em favor. Nós temos que nos posicionar, entrar em favor, para que essas pessoas não parem de sofrer. Nós temos que sair do nosso comodismo e entrar, fazer o nosso papel como homens e mulheres de Deus. Nós temos que fazer algo, irmãos. Nós temos que agir. Nós temos que não somente ficar sabendo das circunstâncias, das situações. Nós temos que fazer algo. O pastor está dizendo que nós temos que ir para lá. Não. Eu estou dizendo que se Deus te der uma revelação, isso é com você e Deus. Só que nós devemos nos posicionar, orar, chorar,
jejuar mesmo em favor, verdadeiramente, perca o sono à noite em favor dessas pessoas, intercedam verdadeiramente em favor. Nós devemos, irmãos, se nós não fazermos isso, nós estamos em vão aqui nos reunindo, nós estamos em vão caminhando no Evangelho, nós estamos simplesmente afagando o nosso ego de que nós somos cristãos, somos evangélicos, mas quando a barrigueira aperta, nós espanamos, corremos, negamos. Senhor, o Senhor viu, eu estava sendo perseguido, eu tinha que mentir, eu não tive o que fazer naquele lugar, eu ia morrer. Nós corremos. Então nós temos que entender, a nossa intercessão é para nos fortalecer e fortalecer aqueles que estão frágeis. Então, a pergunta feita no início, realmente estamos nos importando? Porque a informação dá uma sensação que nós estamos nos importando. Nós só estamos sendo informados. Fomos informados que aconteceu algo lá. Fomos informados que aconteceu algo cá. Fomos informados que... e só orar. Senhor, Neemias podia ter feito. Senhor, olha lá, Senhor, vai lá em Jerusalém, o povo está lá, passando uma miséria aqui, foi descrita aqui, foi chegada até mim, Senhor. Os restantes que não foram levados para o exílio e se acharam na província estão em grande miséria, desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados. Senhor, vai lá, levanta um daqueles que estão lá. Levanta, coloca de pé lá, Senhor. Coloca ele de pé, Jesus. Lá, coloca ele de pé. Faça dele um bandeirante lá dentro. Neemias não fez isso, não. Neemias falou assim: eu vou lá. Me levanta para ir lá, Senhor. O Senhor, a sua palavra diz: eu vou, eu vou lá. Nós devemos orar pedindo para os outros. Amor, irmãos, nós não temos que orar dando trabalho para os outros, não. Eu pego um serviço para mim e falo, faz. Eu pego outro serviço e coloco o outro. Aí é fácil. Aí é legal. Aí quem não faz? Vou pegar um lote para carpir na cidade inteira. Aí eu coloco os outros para carpir e pego o dinheiro para mim. Eu vou lá. Neemias foi. Se levantou e foi. Quando nós realmente nos importamos, nos tornamos uma pequena dobradiça que vai agir abrindo uma grande porta. Vai lá no capítulo 6, versículo 16. Escolhi esse texto, tem vários outros, mas eu escolhi esse aqui para ler com você. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muitos no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Por conta de quem? Por intervenção de Deus é que ele fez, que os muros foram restaurados e que Jerusalém começou a restaurar sua dignidade e o temor dos inimigos deles. Por que aconteceu isso? Porque um homem que estava no conforto de uma casa real decidiu se importar verdadeiramente com o que estava acontecendo. Então nós não devemos somente criar uma cúpula só para nós, do que nós achamos. Nós devemos entender realmente o que está acontecendo. Porque nós precisamos agir, nós precisamos levantar, nós precisamos realmente dar as mãos, nós precisamos realmente sentir a dor, nós precisamos realmente sentir o que eles estão sentindo, o que eles estão precisando. Nós temos que fazer isso. Nós temos que compreender. Cercaram e por intervenção, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra.
o temor deles se levantou. Então, nós precisamos disso. Nós precisamos nos unir novamente. Quando nós importamos, nós oramos a Deus e Ele vem com sua intervenção e com a sua restauração. E isto é o que acontece quando nos importamos verdadeiramente. Deus está entrando. Nós estamos vendo ao contrário. Nós estamos vendo o inimigo tomar territórios. Tem cerca de 30 milhões de pessoas que foram tomadas nesse lugar. Cerca de 30 milhões ou mais moravam nesse ambiente. É sinal que às vezes nós estamos perdendo uma guerra. E a igreja não perde guerra. A igreja não perde guerra. Nós não podemos perder território. Nosso território não é conquistado com armas. Jesus fala isso para Pedro. Pedro, quem vive pela espada, morre pela espada. Nós vivemos de joelho. Jesus conseguiu se apresentar aos soldados depois que ele se ajoelhou e orou, intercedeu por sua própria vida. Nós devemos fazer o mesmo. E tem pessoas esperando por nós. Tem pessoas em miséria esperando por nossa intercessão. Tem pessoas cativas esperando pelo nosso choro, pelo nosso jejum, pelo nós nos importarmos verdadeiramente, sentir realmente a dor, tentar entrar na cabeça daquele homem que caiu daquele avião, tentar saber por que ele subiu ali. O medo dele era maior de ficar no lugar do que subir no avião. E sabia que ia cair lá na frente. O medo dele era menor do que ia acontecer. Com a razão, olhar, gravidade, isso é questão de gravidade. O vento forte, o avião andando numa determinada quilometragem, pegando nele, uma hora ele iria cair. Isso é razão. O medo, nós devemos ouvir. Nós devemos compreender que quando nós nos importamos verdadeiramente e nós intercedemos, Deus ele entra com a sua graça salvadora e se importa com o que está acontecendo. Então eu chamo você essa noite para ter essa compreensão do que Deus fez dentro de Jerusalém. Deus reconstruiu os muros de Jerusalém. E aqui eu termino com você. Deus deu força para Neemias levantar um exército e reconstruir Jerusalém de novo. Reconstruir a dignidade do povo de novo. Tirar o povo da miséria de novo por conta da intercessão daquele que se resolveu se importar verdadeiramente. Aleluia!